Olá! Antes de começar o conteúdo, eu quero te convidar a curtir e a se inscrever no canal. Também não deixe de compartilhar com um amigo que goste do tema. É importante também que você comente para que saibamos o que precisamos melhorar. A sua participação na construção desse conteúdo é muito importante. Obrigado e agora fique com o vídeo. Bom dia! Estou gravando esse vídeo agora de forma improvisada, digamos assim. Eu tive a ideia agora de manhã e resolvi aqui gravar, até fiz um mini esboço aqui à mão e vou conversar com vocês hoje um pouco sobre PNL. Na verdade, dizer mais sobre os coaches, né? Eu consumo bastante conteúdo de coach. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho esse livro aqui, PNL. Tenho esse livro aqui, é coach. Deixa eu ver aqui dentro do Kindle. Tem mais aqui no Kindle. Aqui, ó. Temos Tony Robbins, é coach. Então, consumo um pouco desse conteúdo. Acho um conteúdo interessante, bem legal. Claro que existem seus exageros, né, dentro do mundo coach, a gente conhece vários deles. Mas eu queria falar sobre um conceito de PNL que os coaches usam muito, mas de formas diferentes. Eles fazem isso, claro, para vender. Eles dão nome diferentes às coisas para parecerem coisas novas, mas são as mesmas coisas de sempre. É aquela velha história, não existe nada novo debaixo do sol. É, pra me citar um exemplo, por exemplo, se você vê o Pablo Marçal ele tem os códigos dele, né? O Stephen Covey, ele tem o que ele chama de ética do caráter. Isso tudo é baseado em cima da ideia da PNL de crenças. Então temos pro Pablo Marçal código, pro Covey ética do caráter, pro Tony Robbins eu acho que ele chama de crenças mesmo, ele usa a PNL no seu sentido puro. É, isso, a PNL junta as crenças mais os nossos traumas e ele gera o que eles chamam de mapa. Né? Na verdade, boa parte das crenças são formadas por traumas também. Então, o mapa, na ideia da PNL, é o seguinte: o mapa não é o território. Então, o que isso quer dizer? Nós vemos o mundo com uma forma, segundo a PNL, de uma forma que o mundo não é de verdade. Nós acreditamos, a forma que olhamos o mundo é baseada numa lente que é formada pelas nossas crenças e nossos traumas. Isso faz com que vemos o mundo de uma forma única que seja nossa. Por exemplo, existem pessoas que xingam e falam palavrão. Principalmente pessoas, você vai ver isso bastante, os italianos. Os italianos xingar é muito comum para eles e não chega nem a ser uma ofensa. Para alguns que ouvem o xingamento, sentem como se a pessoa estivesse xingando ela de verdade. Essas duas diferenças entre a pessoa que xinga brincando e a pessoa que acha que ele está xingando ela de verdade são mapas que cada um tem. Então cada um tem um mapa que vê o mundo de forma diferente. Ou às vezes a pessoa que acha que todo mundo, ela chega num local e ela acha que ela é o centro das atenções. Tipo, tá todo mundo observando ela esperando que ela erre alguma coisa. Essa sensação de que ela está entrando num local, está todo mundo olhando para ela, esperando que ela erre, é um mapa baseado nas crenças dela e nos seus traumas, certo? O que isso nos ajuda, se formos trazer para as nossas vidas, né? Essa ideia. A primeira coisa assim que é o mais fácil de vir à mente é que nós precisamos trabalhar nossas crenças para que elas mudem a forma
que vemos o mundo. Ou pelo menos ela mude aquelas experiências que temos, aquelas formas de ver que nos atrapalham. Vamos supor que você tenha tido uma experiência muito ruim ao falar em público. E isso te paralisa em você se impor em alguns momentos, em você conseguir fazer uma apresentação. Você precisa fazer uma apresentação ali no seu trabalho, ou talvez ir para uma entrevista onde você vai conversar com 4, 5 pessoas ali que eles vão te entrevistar, e isso trava você pessoalmente, como pessoa. Então você precisa trabalhar as suas crenças e os seus traumas para que o seu mapa, né, que é a forma que você vê esse trauma, né, o que esse trauma, a forma que esse trauma faz você enxergar o mundo, para que você consiga, mesmo com o trauma, né, mesmo com o trauma, mudar a forma que você vê. Por exemplo, falando de apresentações, né? Às vezes você tem esse trauma de se apresentar em público porque você acredita que as pessoas vão de alguma forma caçoar de você, certo? Então essa é a sua crença. Se eu me apresentar em público, as pessoas vão caçoar de mim. Ou você pode pensar que as pessoas estão esperando você falar para tirar uma onda. Certo? Nossa, tirar onda. Você entregou a minha idade. Todos esses dois pontos de vista nada mais são do que reflexos dos nossos traumas e crenças. Então, tivemos um trauma na infância, às vezes fomos falar alguma coisa, alguém fez uma piada que a gente não gostou, alguém falou algo algo ruim sobre a nossa fala, e acreditamos que aquilo seja a verdade. A partir do momento que falamos e expomos a nossa opinião, somos ridicularizados por aquilo, certo? Então, esses traumas e essas crenças criam a forma que vemos o mundo. O que precisamos fazer é basicamente mudar a forma com que vemos a forma com que vemos o mundo, né? Com que vemos o nosso território. Nesse caso, o que você precisaria mudar, vamos falar só nesse caso, precisaríamos de mais tempo para abordar outros casos. É que você tem um senso de importância próprio, correto? Então, nós acreditamos que nós somos o centro do universo. Por quê? Porque tudo que acontece vem da nossa própria experiência. Vamos ser sinceros. Você não consegue experimentar nada sem que você esteja lá. É uma obviedade. Você é o conjunto do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, e tudo isso junto se torna o eu. Esse eu só consegue experimentar e ter experiências a partir do momento que o eu está lá. Isso cria para nós, na nossa cabeça, o quê? Um senso de que nós somos a peça mais importante do mundo. Logo, acreditamos que todas as pessoas estão, de alguma forma, interessadas naquilo que falamos, esperando que façamos alguma coisa. Sempre acreditamos que somos o centro do universo. A forma de combater isso seria pensar no seguinte: assim como você não está ligando a mínima para a vida das pessoas, você está ligando a mínima só para sua vida, as pessoas não estão nem aí para você. Ninguém está ligando se você fala errado, se você vai lá se apresentar e você erra uma palavra ou fala mal alguma coisa. Faz parte da vida, sabe? A pessoa só tá lá interessada em fazer o trabalho dela, que é te entrevistar e saber se você faz se o seu perfil cabe dentro da empresa ou não, certo?
A mesma coisa acontece, por exemplo, vamos supor que você vai falar pela primeira vez na igreja. Na sua maioria, as pessoas não estão nem aí pra você, elas só querem ir lá te ouvir, ouvir o que você tem pra falar e ir embora pra casa delas. Ninguém tá ligando se você usou o tempo verbal correto ou se você errou uma passagem bíblica. As pessoas estão interessadas em quê? Elas vão lá, participam do culto e vão embora. A mesma coisa acontece quando você entra dentro de uma loja, certo? Quem está interessado em você dentro da loja é o vendedor, para te vender algo. Ninguém está te olhando e querendo saber o que se você vai tropeçar no seu cadarço ou não. Então, quando entendemos que a mesma forma com que vemos o mundo, isso você pode falar por você mesmo, né? Às vezes você pode estar pensando, isso é balela, as pessoas estão me observando. Não. Quantas pessoas você, se você está dentro de uma loja, quantas pessoas você fica observando para ver se elas vão pagar algum mico, vão fazer alguma coisa errada? Muito pouco. Às vezes é alguém que você conhece, que você talvez não goste, que aí você dá uma atenção maior para a pessoa. Mas em sua maioria, a maioria das pessoas não tá nem aí para você. A maioria das pessoas você é neutro na vida delas. Então, tipo, não faz sentido você ficar nessa pressão social, sabe? Nessa crença, pensando que as pessoas estão totalmente focadas em você. O que isso tem a ver com o nosso assunto, né? Então estamos falando de crenças e de mapas. Em sua maioria, a forma com que vemos o mundo é uma mentira criada por nós mesmos, para que pelo nosso inconsciente, né, para nos defender. Isso que falamos aqui podemos aplicar para a sua maioria, a maioria das coisas. Então, por exemplo, podemos aplicar para medo de altura, sabe? A maioria das pessoas chegam na borda e tem medo de cair. Mas se elas chegam na borda de um degrau pequenininho, elas não têm medo, ou seja, não faz sentido nenhum. O que mudou só foi a altura, a borda continua sendo igual. Você não desequilibra numa borda de 1 centímetro, assim como você não vai desequilibrar numa borda de 20 metros de altura só porque mudou a altura. O equilíbrio continua o mesmo. O que muda ali é a sua crença, certo? O mesmo acontece para, por exemplo, medo de dirigir ou medo de cachorro, medo de coelho, sabe? Não importa as crenças que você tem, todas elas foram criadas baseadas numa experiência normalmente traumática. Principalmente as ruins, né? Estamos falando aqui de coisas ruins. Mas também coisas boas precisam de traumas para se fixar. Às vezes a pessoa ela é uma pessoa mais imperativa, tudo, ela se impõe, né? Normalmente as pessoas gostam dessa qualidade de se impor, mas isso foi criado baseado em um trauma. Ela teve um trauma que criou uma crença que ela precisaria agir desse jeito. Então o que temos que fazer é olhar para as crenças que temos, para aquelas coisas que temos que mudar. Claro que tem técnicas mais eficazes, mais interessantes, mas a parte básica seria olhar para essas crenças e ver as que nos atrapalham na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, conjugal, e mudar, na verdade, desmenti-la. Então vamos olhar a crença, vamos ver qual é a verdade daquela crença e mudar ela. Por exemplo, as pessoas estão esperando ver eu falhar, né? Isso é uma mentira, porque quantas pessoas você fica esperando ver elas falhar? Ou você fica atento no mundo inteiro, só esperando todo mundo falhar? Não, isso é uma mentira, você não fica fazendo isso, até porque você não tem tempo para isso. São 7 bilhões de pessoas no mundo, você consegue dar atenção no máximo a 20 ali que está dentro do seu círculo pessoal. E as pessoas do seu círculo pessoal, você não fica esperando elas falharem, a não ser que você seja um narcisista idiota, sabe? Normalmente o que você está esperando é que as pessoas sejam nada na sua vida, que é o que normalmente acontece. A gente normalmente prestamos atenção em nós e naquelas pessoas mais próximas, por exemplo, esposa, filhos,
e você não fica esperando que eles falhem só pra você ir lá e apontar e dar risada, sabe? É pelo menos a ideia de assim, se você for um ser humano normal, né? Se você for um bicho ou alguma coisa desse jeito, pode ser que você espere que a sua família, os seus parentes falhem miseravelmente pra você apontar. Então, estouramos aqui 15 minutos, mas a ideia é basicamente essa. E principalmente os coaches, eles trocam o nome das coisas para parecer originais. Beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, podemos falar. Temos outras coisas para falar sobre o tema de mapas e crenças. Também temos ideias de pressuposições da PNL, é bem interessante o assunto. Temos técnicas descritas na PNL para que você mude as suas crenças, os seus valores, os seus traumas. Nós podemos abordar isso aqui também. Beleza? Qualquer coisa deixa um comentário aí pra gente fazer novos vídeos. Valeu!